Nesse vídeo a gente vai falar de como abrir um escritório contábil do zero, né? Ou como escalar se você tem poucos clientes, né? Quais são as primeiras estratégias de captação aí para você crescer o seu escritório de contabilidade. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, ativa as notificações para você ficar a par de todas as novidades. Eu sou Aldo, né, mentor e proprietário de um escritório de contabilidade com mais de 193 empresas aí escalando em todo o Brasil. Então, se você precisar de um programa de acompanhamento onde eu vou te ajudar a montar e escalar o seu escritório de contabilidade, vou deixar o meu link do WhatsApp na descrição do vídeo e bora direto ao ponto. Qual que é a primeira etapa que você precisa, contador, se preocupar? É começar com o que você tem, beleza? Muitos contadores acham que precisam, né? Alugar um escritório, alugar um espaço, né? Ter toda aquela estrutura. Isso é mentira. Você precisa ter uma estrutura básica. Então, eu recomendo você começar ali no seu home office, né? Investir no mínimo possível para você ter verba, para você conseguir se sustentar e conseguir também gastar com anúncios, né? Contratar ferramentas também, beleza? Para te ajudar aí na produção de conteúdo. Então vamos lá. O que eu comecei? Eu comecei com o meu notebook, um webcam, uma iluminação, um gravador de áudio, um microfone, não era esse, era um microfone bem mais simples, tá? E deixei de ter esses custos de água, luz, aluguel e comecei literalmente com essa estrutura básica, né? Um certificado digital, um programa de contabilidade, mas só fui contratar o programa depois que eu já tinha um cliente que pagava pelo menos o sistema. Que você precisa entender? Que você precisa ter uma estrutura básica e o mais importante é você utilizar essas outras etapas que eu vou te mandar, que é onde você deve focar toda a sua energia. Por quê? Porque em quase 70, 80 dias eu já estava ganhando o salário que eu ganhava de CLT trabalhando na minha casa. Beleza? Por quê? Porque eu foquei nessas estratégias aqui. Então preste bastante atenção e execute cada etapa aí. A segunda etapa, que é muito importante, é você escolher um nicho. Muitos contadores eles querem atender MEI, quer atender lucro presumido, quer atender lucro real, quer atender, no caso do Simples Nacional, quer atender Simples Nacional Comércio. O que eu recomendo? O que eu fiz? Eu falei assim, cara, se eu for atender comércio, eu vou ter que entender de legislação de cada estado. Então eu vou focar em prestador de serviço, que prestador de serviço ele não tem essa parte de CMS, então é mais fácil, é um cliente mais fácil de atender e tem uma demanda menor, porque comércio tem as notas, ICMS de entrada, ICMS substituto, e normalmente tem funcionário, então a demanda é maior. Então eu falei, eu vou focar em prestadores de serviço Simples Nacional. Nesse aí existe um nicho gigantesco. Ainda eu nichei mais ainda, escolhi um tipo de profissional que está no Simples Nacional. E aí eu criei, né, uma persona. Então por que a gente tem que criar uma persona desse nicho? Porque vamos dizer que você vai atender psicólogo. Você precisa entender qual que é as dores, desejos, medos, objeções. Você tem que entender como é que é a comunicação com esse público é só mulher, homem, é misto. E aí você vai criar você vai criar esse público. Criando esse público, você vai começar a sua linha de produção de conteúdo. Então a etapa 2 é escolher um nicho. Então escolhe um nicho simples nacional e que seja prestador de serviço que você vai conseguir atender Brasil, beleza? Aí a terceira etapa é começar a produção de conteúdo. Então você vai criar um nicho através do ChatGPT. Você criando o seu nicho, você vai começar a produção de conteúdo. Aí, o ChatGPT ele vai te dar todas as dores, desejos, medos, objeções. E aí você vai criar conteúdo para comunicar. Então você pode fazer um estudo do quê? O que esse público pesquisa no YouTube? Quais são as dúvidas, né? E vai começar a criar conteúdo para esse público. E esse conteúdo você vai criar onde, né? Você vai usar as redes sociais para você criar. Mas primeira coisa, aprenda a criar conteúdo baseado nas dores, desejos, medos e objeções. E aí você já vai conseguir falar diretamente com esse público. Porque quando você tem um Instagram que é nichado, quando o público vê um anúncio ou vê um vídeo seu, ele vai te seguir, porque é relacionado, né? É um vídeo direto ele é o público, então ele vai te seguir por conta que você é nichado nesse público. E aí você começa a produzir conteúdo pro Instagram, TikTok, YouTube, o mesmo vídeo que você publica no Instagram, você publica no TikTok, publica no YouTube. E aí você vai começar a usar a ferramenta, né, o Instagram, para mostrar esse conteúdo para o seu cliente ideal, beleza? Então vamos para a etapa 4. Olha na sua agenda. Será que todos os familiares, todo mundo que te conhece sabe que você virou contador? Todos os seus amigos? Então começa o seguinte, olhe no seu WhatsApp, né, na sua agenda e fale com todo mundo. Que olha, comecei meu escritório, estou captando cliente, aí você pede indicação para essas pessoas, fala, me passa o contato de algum empresário, de algum contador, de algum cliente que você conhece, algum empresário que tem empresa, que eu vou entrar em contato.
Você entende que quando você pegar um contato e falar que o fulano te indicou, e você for falar com essa pessoa, a pessoa vai te dar atenção, porque foi indicado de alguém. Essa é uma da estratégia, tá? Então você vai falar com essa pessoa e vai entrar em contato. E também você vai utilizar a sua rede social, os seus amigos ali, fale com todo mundo, mesmo, sabe aquele colega de faculdade, aquele colega de escola, entre em contato e fala que você começou, que você... E é uma coisa muito importante você usar a sua própria rede social pessoal para começar a produzir conteúdo, porque já tem seguidor, já tem gente que te conhece. Então é muito mais fácil você vender para quem te conhece, beleza? Do que para quem não te conhece. A etapa 5, você vai usar o Instagram para prospectar cliente. Então você vai colocar o seu público ali, exemplo, psicólogo. Você vai seguir todos os psicólogos que você pesquisar no Instagram e vai entrar em contato. E aí você entrando em contato, você vai falar assim, olá, tudo bem? Eu sou contador especialista nesse segmento e eu gostaria de te dar uma consultoria gratuita para te ajudar a você entender como pagar menos imposto. Então essas pessoas, elas vão olhar o seu perfil, ver que você é nichado naquele público. E aí, né, claro que de cada 10 pessoas, talvez 3, 4 vão te responder e você vai conseguir marcar uma reunião para falar e entender sobre o momento dela, e aí vai acontecer a venda, porque venda é relacionamento. Então você tem que perder o medo do não e correr atrás do sim, porque o não é a única certeza que você tem. Então você vai ter que oferecer, né? Aí normalmente a cada 10 reuniões que você conseguir marcar, uma você vai conseguir vender e você já vai começar a prospectar cliente. E depois que está tudo estruturado, né, seu Instagram, seus conteúdos, aí você pode utilizar o tráfego pago, que aí sim vai fazer sentido, porque as pessoas vão ver a sua rede social e vão ver que você é um contador nichado e especialista, tá? Então, assim, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quiser me ajuda para escalar o seu escritório, para criar um funil de vendas, para ajudar você a prospectar cliente, meu WhatsApp está na descrição do vídeo, também está no comentário fixado, e até o próximo vídeo.